Olá pessoal, vamos lá, vamos iniciar mais uma aula e essa aula é muito importante. Nesse momento que estamos vivendo, é uma aula realmente fundamental para quem vive do mercado imobiliário. Seja aí os investidores, seja os advogados, os corretores de imóveis, né? Então, realmente é um assunto muito pertinente nesse momento de vida nosso, de todos nós, né? Vamos iniciar então. Tudo o professor vai fundamentar com base na prática, todo mundo sabe que eu exerço a advocacia de verdade, né? Então não é só na sala de aula que a gente leva a teoria, mas eu levo aqui na nossa aula aqui, eu trago sempre questões atuais com base nos casos práticos, até do escritório aqui, com muito carinho, nos casos práticos dos escritórios dos alunos, então a gente traz com muito carinho. Também trago com base nos meus livros, tudo que é fundamentado aqui na aula, com base na lei, e nos meus livros também. Esse aqui é o Direito Imobiliário de A a Z, da querida editora e distribuidora JH Mizuno, e também o Manual de Prática em Direito Imobiliário, tá? Vamos lá! Eu quero iniciar a aula de hoje sobre locação de imóveis comerciais, falando inclusive desse meu livro aqui, ó, que é o Covid-19 e os reflexos no direito imobiliário e nos contratos imobiliários, também da JH Mizuno, tá? Vamos lá, informação importante, informação quente, e é assim que tem que ser o nosso projeto de aulas aqui. Aulas com base na prática, didática objetiva, focada na prática. Quero trazer para você uma novidade, provavelmente você já está sabendo, se não está, vai ficar sabendo agora. Nós tivemos a Lei 14.010 de 2020, lei apelidada como Lei Covid-19. Na minha opinião, e de muita gente, foi um horror, né, gente? A lei demorou para sair do forno, ficou engavetado um tempão, saiu na hora errada, demorou demais, passou do ponto, né, queimou o bolo. Quando sai, o texto originário é totalmente modificado. Nós tivemos vários vetos, inclusive do nosso presidente. Inclusive, nessa lei, nós tivemos o veto do artigo 9º, que é o artigo que vai tratar do despejo. Essa lei traz algumas mudanças no mundo jurídico, claro que mudanças provisórias, no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, aquele prazo de existência de 7 dias, o prazo de prescrição aquisitiva do usucapião, mas essa lei deixou a desejar quando deixou de esclarecer se pode ou não pode despejar alguém comercial, residencial, em época de pandemia, coronavírus, Covid-19. Então a lei não falou nada até o momento. Vem notícia quente, o Congresso Nacional, e derruba no dia 20 o veto do nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Lembrando que o professor está aqui de forma neutra, está trazendo informação. Então não estou de um lado nem do outro, aqui é trazer informação. Esse é o nosso objetivo. Discussão política, time de futebol, isso daí, gente, cada um tem o seu gosto. Religião, né? Então não é questão nada de política aqui não, é questão de aula de direito, prática, fechado? Então, o que aconteceu de fato, no dia 20, agora, recentemente, vai o presidente Jair Bolsonaro, ou melhor, o presidente Jair Bolsonaro tinha vetado o artigo 9º e o Congresso Nacional conseguiu derrubar. Derrubou e aí alterou de novo a lei Covid-19. Então nós temos o ressurgimento, a fênix do artigo 9º aí. Como que está hoje, atual, para você ficar atualizado? Hoje podemos afirmar sim para o nosso cliente, para nós mesmos, que o despejo está suspenso. Se você quer distribuir uma ação de despejo por falta de pagamento, descumprimento contratual, qualquer outro motivo, nós temos mais de 30 motivos para despejar alguém, você pode. Mas hoje, distribuir você pode, mas ganhar a ação nesse momento não, porque a ação vai ficar suspensa, a decisão vai ficar suspensa, o mandado judicial vai ficar suspenso, provavelmente, porque é uma orientação dada pela lei Covid-19. E isso vai acontecer, gente, em todas as situações de locação urbana, seja urbanas no sentido de comercial, ou rural não, tá, gente? Urbanas no sentido de comercial ou residencial. Não vai esquecer que locação comercial também temos outros nomes, né? Locação industrial, locação empresarial, locação não residencial, é tudo a mesma coisa. Então essa lei, a lei 14.000, tá? Retificando o número da lei aqui, 14.010, nós tivemos aí o Congresso Nacional que derrubou o veto do presidente e o ressurgimento do artigo 9º. Então, hoje, como que está a situação? Para os imóveis urbanos, não rurais, tá? Urbanos,
nós temos a suspensão, sim, até o dia 30 de outubro de 2020. Anota aí, até o dia 30 de outubro de 2020, nós temos a suspensão das liminares de despejo e, consequentemente, das decisões definitivas de despejo. Tá? Então, é algo real. Quem já sabe, ótimo. Quem não sabe, fica sabendo agora. Então, chega de boato, né, gente? O despejo está proibido no Brasil. Não é isso. Não tem nada de proibido. Você pode distribuir ação por falta de pagamento, por qualquer outro motivo. Você advogado, você corretor, você imobiliária, você locador proprietário. Mas saiba que ninguém vai ser despejado até o dia 30 de outubro de 2020. Anotou? Dia 30 de outubro de 2020. Depois volta a situação de normalidade. Normalidade. Ok? Então, primeiro passo nessa aula de hoje é atualizar você de verdade, com informação objetiva, didática e focada na prática. Então, nesse momento, para acabar com qualquer boato bobo, como que está a situação de despejo de imóveis comercial no Brasil nesse momento, professor Júlio? Eu trago a resposta para você. Não só de imóveis comerciais, mas de imóveis residenciais e outros termos que nós usamos, inclusive shopping center, nós temos a suspensão do despejo até o dia 30 de outubro de 2020. Não existe despejo nesse momento. Suspensão, não é cancelamento, cuidado com os nomes aí, é suspensão, tá? Então, pronto, agora sim, agora dá para começar, né, gente? Porque a gente atualiza você. Nós temos várias legislações que vão tratar da locação. Eu sempre trago isso quando tema locação, porque eu quero que você tenha um embasamento legal, eu quero que você tenha um preparo para depois refletir. Nós temos aí 3 legislações, no mínimo, que vão tratar de locação. Quem acompanha a questão de direito sabe disso. Código Civil, que trata de locação em regra de bens móveis, mas em caráter de exceção de bens imóveis, como hotel, motel, a parte hotel, para fins residenciais, Código Civil. Espaço publicitário, Código Civil, exemplo outdoor. O Código Civil ainda vai tratar em caráter de exceção de locação de bens imóveis, de vaga de garagem autônoma, Código Civil também. Você sabe o que é vaga de garagem autônoma? Fala para o senhor ficar contente, arrepiar de emoção. Vaga de garagem autônoma é aquela vaga de garagem que tem RG próprio, número de matrícula separada da matrícula do apartamento, tá? Então, nessas 3 situações, nós temos aí o uso do Código Civil, mesmo se tratando aí de bens imóveis. Nós devemos usar os fundamentos do Código Civil nas nossas ações e também nos nossos contratos. Vou repetir: locação de espaços publicitários, outdoor. Hotel, motel, a parte hotel, locação para fins residenciais, Código Civil. E vaga de garagem quando tem matrícula autônoma, tá? Não confunda com vaga de garagem privativa, coletiva, essa é uma outra classificação, né? Vaga de garagem privativa é aquela vaga de garagem que é minha, fixa. A coletiva, eu entro e eu guardo o carro aonde tiver vaga, tá? Não confunda com essa classificação, não. É vaga de garagem autônoma. Vaga de garagem autônoma é aquela que você tem um registro só dela, separado, de forma autônoma, tá? Legal, tranquilo, né? Depois tem o Código, depois o Código de Processo Civil, temos aí também o Estatuto da Terra, mas aí vai tratar das locações no âmbito rural, sítio, chácara, fazenda, rancho, você sabe que tem muitos negócios, agronegócio, e finalmente a Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112, perdão, tá? 12.112 de 2009. Então, 12.112 de 2009 e agora alterada pela Lei 14.010 de 2020, lei que tem aplicação provisória, tá? Então, importante aí para a gente ter um fundamento legal. Agora sim, com esse fundamento, nós estamos mais fortes para entender. A locação comercial, ela se dá e é regulamentada na Lei do Inquilinato. Locação comercial, temos outros nomes. O nome usado na lei, não residencial. Mas na prática temos outros nomes, como locação empresarial, locação de shopping center, locação industrial. Então nós temos vários nomes para a mesma espécie de locação. O contrato de locação bem feito, é necessário sim começar a fazer o título bem feito. Quando você começa pelo título, você está fazendo um contrato, elaborando um contrato bem feito. Então não existe contrato de locação genérico, hein, gente? Quando você vai fazer um contrato de locação, você que é corretor, você que é advogado, você que é proprietário de imobiliária, por favor, né? Faça um contrato de locação com um título mais determinado possível. Contrato de locação comercial ou não residencial, com garantia por prazo determinado. Veja como o título completo, você lê o título, você já entende o contrato. Isso ajuda muito, tá?
Eu sempre falo nas aulas aqui que o contrato de locação bem feito ele começa pelo título, principalmente os contratos imobiliários. Depois vem a qualificação. Cuidado, nós temos uma novidade importante, segundo o atual Código de Processo Civil. A união estável deixa de ser uma contradição, uma confusão e passa a ser reconhecida como Estado civil. Então, hoje, a união estável, dentro de um contrato, o seu cliente que vive uma união estável, ele pode responder em relação ao Estado civil como união estável. Estado civil, união estável. Tá? No passado tinha aquela confusão. Solteiro, casado, não sei. Hoje você sabe. Vive em união estável, é regular, aquela feita no cartório. Qual que é o seu Estado civil? União estável. Tá? Então, importante aí, na qualificação, tanto do locador como do locatário. Outro detalhe importante, o objeto do contrato de locação. Gente, vamos lá, vamos colocar o nome da rua, o número da matrícula, o número de contribuinte. Infelizmente, a gente vê por aí, nas aulas, no curso que eu dou sobre contratos de locação, a gente vê por aí cada contrato mal feito. Para de copiar do Google, para com copia e cola, gente. Que coisa feia. O sujeito estuda 5 anos para ir copiar no Google. Você copiar no Google, usar uma estrutura, tal, para não precisar digitar, tudo bem, mas você tem que fazer, você só usa a estrutura. Você só usa a estrutura, o resto você vai ter que fazer do zero. Para com esse negócio de copia e cola. Eu vejo muita gente, professor, manda um copia e cola para mim. Para com isso, é tão gostoso você fazer o contrato do seu jeito, entender o que você está fazendo. Esse é o bom profissional, tá, gente? Copia e cola não leva ninguém a nada, não. Pelo contrário, você não reflete, você não aprende, você não evolui. Cuidado com isso, com todo o respeito do mundo, tá bom? Então, cuidado. O objeto tem que ser o mais completo possível, mesmo se tratando de uma locação comercial. Vale a pena bater um papo sobre isso. Depois do objeto, nós temos o valor do aluguel, a data, se é boleto, se é demonstrativo de pagamento, se é transferência, se é DOC, se é TED. Depois disso, também importante, sempre, você sabe que a lei do inclinato, ela esclarece da seguinte forma. Condomínio, IPTU, boleto ou taxa de boleto, em regra deve ser paga pelo locador, o proprietário, a não ser que tenha uma cláusula no contrato onde o inquilino assuma isso, o locatário. Então também é importante usar dessa cláusula para pactuar, né, essa situação e ficar bem esclarecido o contrato. Sempre trabalhar também com as disposições gerais, criando regras importantes. Já dei uma dica importante aqui, que o ideal que um contrato de locação comercial, não residencial, industrial, é que o inquilino solicite ao locador que seja feita a averbação desse contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Por quê? Porque isso gera publicidade. Isso protege o inquilino em relação ao direito de preferência. O inquilino, o locatário, terá o direito de preferência de verdade, não de mentirinha, igual a gente aprende na graduação. Então, muito importante fazer a verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Outro detalhe que eu queria tratar com você, cláusulas importantes, como cláusula de reserva. A cláusula de reserva, ela esclarece a seguinte situação. Locador, você terá que respeitar esse contrato na sua vigência até o final. Terceiro que comprar esse imóvel, vai ter que respeitar também a vigência desse contrato. Então, quando eu tenho a averbação do contrato de locação mais a cláusula de reserva, eu tenho uma proteção em relação à vigência do contrato de locação. Se eu não tenho isso, eu não tenho essa proteção. Então, muita gente perde estacionamento, perde lava rápido, perde padaria, perde posto de gasolina, perde restaurante por causa disso. Porque é inquilino, está lá 5, 10 anos, compra o ponto comercial de alguém, né? E aí, de fato, não tem esse conhecimento, e não solicita ao locador, na época da locação, ou na compra do ponto comercial, a averbação do contrato de locação, na matrícula do imóvel alugado, e não solicita também, não vou falar exige, né? Vou falar solicita, é um contrato consensual, a inclusão de uma cláusula de reserva. Cuidado, tá? Do lado do inquilino, o inquilino de imóveis comerciais, gente, seja empresa, seja o que for, a grande proteção tá aí, contrato bem feito, começando pelo título. O ideal é que o contrato seja determinado, eu vou entrar nesse detalhe também. Cláusula de reserva tem que ter, a verbação do contrato de locação tem que ter, do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, e a cláusula de direito de preferência. É o básico para que o inquilino, para que o locatário de um comércio, de uma empresa, tenha os direitos básicos na locação. Quando ele não é orientado em relação a isso ou não sabe, saiba que você está muito prejudicado. Tá? Então, muito importante bater um papo sobre isso. O contrato de locação também, nós temos as garantias.
Segundo a lei, nós temos 4 garantias. Nos meus livros eu defendo 3, porque eu acho que a lei não é didática. Na minha opinião, eu defendo que nós temos 3, porque fica didático. 3 garantias, porque nós temos aqui a caução, que é dinheiro. A caução, que pode ser um bem meu, dado em garantia, um carro, uma moto, uma casa, caução com bem próprio. A caução pode ser dada com bem de terceiro. Eu viro para o Sérgio, que está aqui, falo, Sérgio, me ajuda aqui, me dá um imóvel seu em garantia. O Sérgio dá um imóvel dele em garantia. Pronto, eu estou protegido. Eu estou dando uma garantia. Ah, mas o bem não é seu. Garantia de caução com bem de terceiro, isso é possível. E o Sérgio não é meu fiador. Ele deu o imóvel dele em garantia. Ele é a minha caução, tá? Depois nós temos, que é a caução agora, vamos para o fiador. Fiador, cuidado, muita atenção no que eu vou falar aqui, hein? O fiador é a garantia, não é o imóvel dele. Vários contratos de locação feitos de forma equivocada, feitos por advogados, hein? Por isso eu volto a falar, quem atua em todas as áreas não atua em nenhuma, hein? Por isso, assim como médico, cardiologista é cardiologista, neurologista é neurologista, dermatologista é dermatologista. E o advogado, né? Você pega o advogado, ele faz previdenciário, faz trabalhista, ele, com todo respeito, ele atua em outras áreas. Não dá. Tem que ser especialista, assim como o corretor de imóveis. Eu vou defender sempre a especialização, gente. Quem faz tudo não faz nada, faz bobagem, faz besteira. Né? Então, olha só, detalhe importante. Fiador, ele é a garantia. Tá cheio de contrato mal feito que você pagou para fazer por colegas advogados, por imobiliárias, cheio, hein? Muitos, que tá lá. Dá garantia, fiador. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua tal, endereço tal. Tá errado. Esse contrato ele pode ser nulo de pleno direito, o contrato inteiro, ou a cláusula de garantia é nula. Porque está na lei 8.255, fácil de achar, está lá. Que você pode fazer um contrato de locação sem garantia ou com uma garantia. Sem ou com uma de 3. Na lei tem 4, né? É que essa